Olá, tudo bem? Hoje eu quero continuar falando sobre algumas experiências. Como eu já falei em algum vídeo, é uma experiência semelhante ao EQM, né? Experiência quase morte. E eu fiz uma analogia entre o EQM e o EQL, experiência quase loucura, porque eu tive essa experiência quase loucura. Não era mais eu, era uma outra pessoa com ideias, sentimentos, pensamentos diferentes na mesma pessoa. Então eu me recordo de um dia ter ido buscar minha filha no serviço, né? Ela trabalhava num shopping. Peguei o carro, fui eu e minha esposa e fomos buscá-la. E eu estava dessa forma, posso dizer, né? Entre o são e o louco, o insano, sem entendimento do que estava acontecendo, simplesmente vivendo. E chegando lá no shopping, foi estranho assim as coisas que aconteciam. Vinha uns devaneios na minha mente, umas ideias esquisitas, e enquanto eu aguardava o horário para ela sair, eu fiquei andando pelos corredores do shopping e eu queria falar com as pessoas, sabe? Eu ia lá falar com as pessoas e assim, a minha intenção era sempre de falar de amor, né? De falar do amor de Deus para as pessoas. E aí eu parava uns jovens, conversava com eles, tal. Eu já tenho um dom natural para poder conversar com gente, né? Tenho uma simpatia para isso. Então era fácil. Mas só que eu conversava com eles, mas ao mesmo tempo alguma coisa não era eu, normal. E até que eu retornei, a minha filha chegou o horário, fechou a loja e já teve problema para sair com o carro do shopping. Eu não tinha, eu tava sem dinheiro. E aí a minha filha falou: ai pai, eu tenho que ir no banco, tenho que pegar o dinheiro, tem não sei o que. Eu falei: ah não, vamos conversar lá com a mulher lá e falo a verdade, que eu tô sem dinheiro, ela dá um jeito de abrir lá pra mim. Eu tava assim, era uma coisa que eu fazia umas coisas que não batia com as minhas ideias normais. E aí cheguei pra mulher e falei: ó, é o seguinte, eu vim tal, mas eu tô sem o dinheiro aqui. E como é que faz? Aí ela foi, conversou daqui, conversou dali. E eu não sei, eu insistia, eu forçava uma situação em cima das pessoas, uma autoridade assim, sabe? Era uma coisa assim que não tinha lógica. Eu tinha que simplesmente que arrumar o dinheiro e pagar. Mas eu falei: ah não, falo que não tem, você tem que dar um jeito. E nesse meio tempo, conforme eu conversava com a mulher, eu olhava pra cara dela assim e eu via como se ela não me encarasse mais. Como se a fisionomia dela se fechasse pra mim e ela abaixasse a cabeça. E eu falava: o que está acontecendo? Que estranho, por que as pessoas abaixam a cabeça e não me encaram? E eu ficava com aquilo, né? Mas até aí ela chegou, falou que pra mim descer, que liberaram lá embaixo, e eu saí tranquilo, sabe? Eu estava, digamos assim, causando inconscientemente. Aí saímos, no meio do caminho, eu dei até uma carona para uma amiga da minha filha. No meio do caminho, parei numa esquina e tinha 3 travestis numa esquina. Os 3 sentadinhos assim, sabe? Um lugarzinho bem pobrezinho. E eu cismei de parar, de descer e de conversar com eles. Eles acharam estranho, ficaram assustados. O que está acontecendo, né? O senhor não veio fazer mal para nós não, né?
Falei, não vim não, eu vim dar um abraço em vocês. E aí peguei, simplesmente abracei os meninos, sabe? Eles eram bem jovens. E aí um deles foi até conversar com a minha esposa no carro. Mas umas coisas assim meio loucas, né, que eu tava fazendo. Aí saí dali, desci o carro por uma rua. Aí eu não sei se eu desliguei o segredo do carro, não liguei. Eu não me recordo ao certo algumas coisas. Mas eu só sei que o carro morreu e não queria pegar. Então eu desci uma ruazinha, sabe, eu tava muito assim, eu precisava andar, eu precisava sair, eu não conseguia ficar quieto. Desci a rua e eu vi uns jovens dentro de um carro. E eu cheguei, assim, no vidro do carro e conversei com eles. Comecei a conversar com eles assim, de repente, 3 deles eu via nitidamente que abaixavam a cabeça e não conseguiam me encarar. E o outro ficou ouvindo eu falar. E o que eu falava era sobre Deus, né? Sobre amor. Eu falava assim, só coisas assim do bem mesmo. Mas só que eu estava de uma forma fora de si. E a impressão que eu tinha era assim, como se aquele que estivesse me ouvindo, alguma coisa fosse acontecer com ele. E naquele momento eu estava levando uma palavra de livramento para ele. Para que ele não fizesse o que ele fosse fazer. Porque eram 3 jovens dentro de um carro. Eu não sei se eles estavam indo roubar, fazer alguma coisa. Eu sei que aquilo ali, na minha mente, era como se tivesse sido um livramento de Deus. Eu estava conversando com ele e para que ele não fosse fazer nada errado. Aí peguei, deixei eles ali, voltei pro carro novamente. Quando eu cheguei no carro, eu bati na chave, o carro pegou e fui embora. Fui embora para casa. Chegando em casa, eu cismei que a Ângela gosta muito de pizza. E eu queria comprar pizza para ela, porém eu também não tinha dinheiro. Peguei, fui até a pizzaria, sem dinheiro. Mas para mim eu ia chegar lá, eu ia conseguir comprar, ia dar tudo certo. A minha cabeça estava assim. No meio do caminho eu cheguei em frente a um bar de pessoas que eu conheço. Parei em frente ao bar e comecei a olhar para dentro. E eu comecei a ver cada pessoa ali dentro abaixando a cabeça para mim. Ninguém me encarava. Era como se, faz de conta, como se eu sentia como se eu tivesse uma grande luz e as pessoas estavam, digamos, em trevas e não conseguiam me encarar. E aí eu saía pensando, eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo, né? Aí eu passei em frente a um amigo meu de infância, que ele é espírita, né? E eu, na minha concepção, eu pensava assim, eu acho que pessoas que não são de Deus, pessoas que estão com algum problema espiritual, não estão conseguindo me encarar. A ideia era essa. E eu passei em frente a esse amigo meu e eu falei pra mim assim, bom, esse aí é uma religião totalmente diferente da minha, ele não vai nem olhar pra minha cara. Foi tamanha surpresa que quando eu passei em frente ele, ô Nelsinho, tudo bem com você? E me cumprimentou e pegou na minha mão. Aí eu fiquei mais confuso ainda. Falei, caramba, e agora? Não tô entendendo. Aí eu peguei, dei tchau pra ele e fui até a pizzaria. E pedi 3 pizzas, escolhi umas pizzas da hora, pedi. Quando a pizza veio, eu peguei, abri a carteira e eu tava, sabe, assim, eu não tinha o dinheiro, mas é como se eu tivesse o dinheiro e eu achava que ali ia surgir dinheiro e a coisa ia fluir. E sem chance, não deu, não tinha. O cara ficou olhando pra minha cara e eu fiquei meio sem ação. Falei, cara, não leva mal, tô sem o cartão, tal, desculpa aí e tal. E fui embora. Aí cheguei em casa muito triste, porque eu tinha certeza dentro do meu coração que eu ia chegar lá e que eu ia acontecer algo sobrenatural, que eu ia comprar a pizza e ia levar pra casa.
ia dar tudo certo, porém não deu, né? E foi uma frustração para mim. E então ficou uma situação muito delicada, de confusão. Então essa foi mais uma experiência que eu passei de EQL. Até hoje eu não entendo ao certo, mas eu vivi isso, tenho testemunhos para falar, pessoas que estiveram comigo, que viram o que aconteceu comigo, e é uma coisa que eu não explico. Então é mais uma das minhas experiências. E tem mais que eu vou contar no decorrer de outros vídeos. Até mais.